Então, eu sou diagnosticado com autismo nível 1 de suporte, né? O autismo é dividido em três níveis de suporte, né, atualmente. É, o meu diagnóstico é tardio, né? Hoje eu tenho 38 anos. O diagnóstico veio quando eu tinha 36, né? Fez 2 anos agora em abril desse ano. Então, como a questão, né, tipo assim, do barulho e estar na arquibancada, né, no setor de torcida organizada, nunca foi um desafio, acabou que sendo da torcida, né, em si de estar ali na arquibancada, na maioria das vezes, não foi um problema, sabe? Na verdade é um ambiente que é o ambiente que talvez eu mais me sinta, né, eu mesmo, de À poder vontade. extravasar, de, tipo assim, essa questão do cantar também acaba sendo, né, uma forma de, assim, que me traz o pertencimento a estar ali, de eu poder ser eu mesmo, e eu sou, né, eu me identifico com essa forma, né, de me expressar, né, no caso de torcer pro Flamengo. Mas assim, né, eu acredito que algumas questões de convivência, por mais que seja ótima, né, algumas questões de convivências, algumas coisas que poderiam ser vistas ali como meio esquisitas e tudo mais, e que me traziam prejuízos, né? Muitas das vezes não prejuízos muito graves, mas me traziam desconfortos e até mesmo, né, problemas de pequenos problemas ali de relacionamento por ser coisas que um pouco difíceis de compreender, sabe? Embora na maioria das vezes a minha relação sempre tenha sido de boa para ótima com a maioria das pessoas, sabe? Não tive maiores problemas, mas alguns prejuízos que o autismo traz, né? Eles aparecem, né? Pode às vezes não ser numa situação ali, muitas das vezes simples, mas, cara, isso traz desconforto, isso traz, né, como é que eu vou dizer, isso traz desconforto, isso traz, né, sentimentos ruins, entendeu? Se traz culpa, né? Então isso ao longo do tempo, sabe, acontecia e não tinha resposta. Né? E eu tô dando o exemplo da arquibancada, pô, tipo assim, Isso, da relação com a arquibancada, porque, né, é o ambiente que está sendo tratado aqui. verdade. Mas não eram problemas muito diferentes dos que eu tinha, né, no fora da arquibancada, nas minhas outras convivências e tal. Né? Nunca tive problemas maiores com socialização, mas essas barreiras que a maioria das pessoas só percebe convivendo mais comigo, né? Ela me trazia prejuízos consideráveis, né? E o suficiente para me dar crise, para me fazer, né? Me sentindo mal. E o diagnóstico, né? Ele foi libertador nesse sentido, porque foi a resposta para muitas das coisas. Claro, não é todo erro, né, que eu cometi e tal que vou botar na conta de estar no espectro. Afinal, o estar no espectro não define caráter, né? A pessoa, só porque ela é autista, ela não vai. Não é porque ela é autista que ela não possa ter problemas de caráter, né? Principalmente se forem autistas que não têm, né, outras comorbidades, como déficit intelectual, né? Tipo assim, autistas que tenham maiores autonomias. Os estádios estão preparados para receber os autistas? Ainda não, mas acredito que seja um debate que. Eu acredito que, assim, nos últimos anos esse O debate Ma ganhou. o Maracanã, ele chegou a inaugurar salas, né, para receber. Depois de muita luta, o Maracanã passou no final do ano passado a ter sala sensorial, né? Salas sensoriais, né? Boa parte dos estádios no país, né, começaram a adotar, mas ainda assim é um desafio, né? É um desafio talvez novo para o ambiente do futebol, né? Mas que para os neuroatípicos, para as famílias, né, atípicas, já é um desafio antigo, né, de, pô,
como passar a paixão pelos nossos clubes, nosso caso o Flamengo, para os nossos filhos, e o desconforto que muitos deles sentem na arquibancada. Hoje isso, né, com esse debate maior, isso tá, acredito que houve uma evolução nesse sentido, porque pensa-se, né, na forma como aquele torcedor, né, encara estar no estádio, então a adaptação vem no processo de evolução, entendeu? Eu sou autista, nunca tive problema de estar no setor norte. Claro, já tive crises que saí de jogo sem falar com ninguém, né? Já teve jogo aí que, pô, Flamengo ganhando de 3-0 do Fluminense, e eu fui embora do estádio sem falar com absolutamente ninguém. Eu sabia que na minha cabeça a torcida tava, né, com tudo controlado, que ia ter pessoas para fazer, né, a saída do material e tudo mais, porque já tiveram situações que eu forcei a barra, que eu mascarei. Fiquei fudido depois? Fiquei, mas aí ossos no ofício. Mas já tiveram situações assim. Mas o setor norte não é o desafio para mim. Temos outras pessoas na torcida com diagnóstico, né? Também tardio. Então, fica também a recomendação que, né, se você desconfia que possa ter, né, nunca se autodiagnostique. Porém, se você desconfia, né, que possa estar no espectro, que possa ter uma neurodivergência, que investigue, que procure um neurologista, que fale com seu psicólogo, né? Que peça encaminhamento para uma neuropsicóloga, né? Ou neuropsicólogo, sabe? Eu acho que é importante apurar, né? Isso daí de maneira técnica, responsável, porque tem gente que se autodiagnostica, sabe? Nunca procurou um médico e tal e fica se autodiagnosticando. Isso é grave porque banaliza, não só banaliza a situação, como não traz, porque, perdão, não só prejudica, né, o debate sobre a questão do espectro, né, principalmente no nível 1 de suporte, que muita gente acha que são pessoas não autistas, né, porque conseguem ter alguma autonomia e tudo mais. Então, essas atitudes não só prejudicam, né, banalizam o debate, como, se caso a pessoa realmente for, não traz melhorias para ela. Por quê? Porque ela não está fazendo tratamento, não está fazendo acompanhamento adequado. E voltando para os estádios, eu acredito, né, que siga tendo evolução, né? As salas sensoriais já são uma realidade em boa parte dos estádios. É, Menciono que a Nação 12, né, em parceria com os autistas rubro-negros, né? Um abraço pro Marcos Leal, que conduz esse projeto já há alguns anos. Né, a torcida já tá. Os autistas rubro-negros já estão indo para 4 anos. Né, a Nação 12 fez parceria com os autistas rubro-negros, né? Reivindicando uma inclusão maior nos estádios, pensando nas salas sensoriais, na época ainda não tinha, né? E é, fica também o convite para torcedores e torcedoras do Flamengo, né? Que estejam no espectro, mas que não tem maiores problemas para ficar num setor de torcida, né? Não tem maiores problemas com barulho, ou então consegue ficar não tão no miolo da torcida, mas ficar um pouco mais afastado, né? E consegue ficar tranquilamente ali. O setor norte, o setor de torcida também é seu lugar, entendeu? Então fica o convite. Nós já temos, né? é, Já temos uma quantidade boa de pessoas que conseguem ficar na norte, né? Que tiveram o diagnóstico, bem dizer, assumindo isso, entendeu? Mas nunca é demais fazer o convite, né, para esses rubro-negros e rubro-negras que se sentem à vontade de ficar num setor de torcida organizada, que venham para o setor norte, que venham para a Nação 12, e aqueles que não conseguem ficar, né, no setor norte, no setor assim, né, mais barulhento, entendeu? Que vá para um lugar no estádio que se identifique, caso não seja sala sensorial, que vá para um setor, né, assim, né, acredito que, né, norte inferior, sul inferior, né, parando para pensar em setores mais baratos, seja mais convidativo, entendeu? Já lida menos com ruídos e consegue estar ali, mas que, se ir ao estádio tiver ao alcance, não deixe de ir, porque o estádio, o Maracanã, é seu lugar também.